E aí pessoal, aqui quem fala é o Frente, se você está no canal Frentes Plays. Hoje falarei do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, lançado em 2007, dirigido pelos irmãos Coens. Esse filme aí, né, que foi um sucesso, né, pelo ator Javier Bardem, que acabou ganhando o Oscar, né, de melhor ator, de melhor vilão psicopata desse filme. Eu vim falar desse filme aqui, desse grandioso filme aqui, mas antes você já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhum vídeo. Me sugira mais filmes para vir aqui pro canal e comente sua opinião sobre o vídeo. Então, feito isso, vamos pro vídeo. Bom, na trama do filme nós somos apresentados a Anthony Shigun, um assassino que mata as pessoas. Ele é um assassino de aluguel, Anthony Shigun, né? Na trama do filme nós temos o personagem Moss. O personagem Moss é o que vai dar o ponto inicial da trama, porque o que acontece? Moss ele pega um dinheiro de um cartel de drogas mexicano, né? Tava tendo uma confusão. Ele vê um homem ensanguentado, né? Pedindo água para ele, mas ele também vê o dinheiro com um cartel de drogas. Aí no filme também temos o xerife Ed Tombe, que é outro cara que vai tentar ajudar Moss. Além dele, tem outro cara que também vai tentar ajudar Moss, que é o Karel, que é um cara que aparece no filme, né? Esses dois caras aí, o xerife Ed Tombe, junto com seus policiais, né? Eles vão atrás de Shigun, né? Eles tentam ir atrás de Shigun para proteger Moss, já que ele está sendo caçado, né? O xerife ele entra nessa empreitada investigando Moss, e nessa empreitada, cara, é uma coisa bem interessante, né? O xerife entrar nessa, porque o xerife ele já é um senhor de idade, cara. Ele não consegue acompanhar a violência da sociedade, porque nesse filme tem isso, né? No título do filme, Onde os Fracos Não Têm Vez, ele se refere, na verdade, o título ele se refere a pessoas que não conseguem se adaptar à violência da sociedade. E o xerife é uma dessas pessoas, né, que não conseguiu se adaptar, né? Tanto que ele é um cara velho. A tradução literária, né, do filme, né, em americano, né, é uma tradução mais ou menos assim, Onde os Velhos Não Têm Vez, né? É uma tradução esquisita, né? Que eu vi, pelo menos foi o que eu vi no YouTube, onde significa que o xerife ele não está apto a essa sociedade, mesmo ele sendo um xerife, né? E mais pra frente nós temos o confronto entre Moss e Anthony Shigun. Nesse confronto, cara, né, é um confronto épico, né? Um confronto bem feito, né? Você vê que Anthony Shigun é um vilão que calcula tudo, né? Ele pega o rastreador para seguir Moss, ele segue Moss até o hotel, ele atira, mata as pessoas, mas ele faz isso de forma bem calculada mesmo, cara. Enquanto Moss ele tá tentando se esconder de Shigun no hotel, Moss ele também é um cara esperto, ele também presencia a presença de Shigun no hotel, mas Moss ele não consegue escapar das balas de Shigun, né? Ele sofre alguns ferimentos, Shigun também sofre alguns ferimentos, né? E é um embate bem da hora no filme, né? E você vê que eles não chegam a se encontrar diretamente. Eles não chegam a se encontrar diretamente, né? Fica um embate, como é que eu posso dizer? Um embate onde um não conheceu um outro, né? Porque, por exemplo, no embate entre Coringa e Batman, um conhece o outro. Nesse embate, não.
nenhum conheceu o outro, nem o Shigun conheceu o Moz e nem o Moz conheceu Anthony Shigun, né? Então ficou melhor ainda, cara. Sinceramente, para esse filme ficou melhor ainda, né? Infelizmente, né, Moz ele é morto pelo cartel de drogas, né, no filme. Todo mundo pensa que Moz é morto por Shigun, mas não, Moz ele foi morto pelo cartel de drogas, né, que matou ele, e não é mostrado isso. E esse filme, ele é um filme que deixa o telespectador muito curioso. Por quê? Porque ele coloca, cara, algumas cenas que faz você questionar. Esse é um filme questionador, onde tem vários enigmas. Como, por exemplo, cara, o fato de nós pensarmos que Moz ele vai ser o cara que vai matar Shigun. Mas isso não acontece, cara. A gente vê que Moz morre, aí depois a gente pensa que é o xerife, né, que vai resolver toda a parada, mas o xerife não consegue resolver. No final do filme, o que que acontece? O Shigun, né, ele sobrevive, né, e sobrevive no sentido de escapar da polícia, porque no final, cara, ele sofre com a batida do carro, né, no filme, né, ele sofre com a batida do carro, né, e ele tem um menino lá, tem uns meninos lá brincando, né, e o Shigun tá todo ensanguentado, né, tá todo ferido, né, você vê que no braço dele o osso tá mostrando o osso, ficou um ferimento tão grave, né, que os meninos que estavam lá notam isso, né, e Anthony Shigu pede ajuda desse menino, né, pede o casaco dele, né, e ele fala assim, finge que você me viu, finge que você não me viu. O menino fala, não, chama a ambulância, mas como Anthony Shigu é procurado, né, pela polícia, é um assassino, ele não pode ir para ambulância, então ele só vai embora. E o filme termina aí, a gente não sabe se Shigun sobreviveu, provavelmente não, né, Shigun deve ter morrido, né, no filme, né, ele não deve ter saído com essa aura de vilão, e ele nem saiu, porque ele acabou também se lascando, né. Esse filme ele tem um detalhe, porque o detalhe do filme é um filme que não segue regras, porque em filmes, cara, tem regras, tem regras. Vários filmes têm várias regras. E tem filmes que também não tem regras, cara. Assim como esse aqui, mas esse filme, cara, ele extrapola, né, o limite de não ter regras. Ele extrapola os enigmas. Um filme, ele tem regras para se estabelecer, né? Normalmente as regras são o mocinho entre aspas, né? Que é uma palavra meio é uma palavra meio que eu não gosto de usar, né, mocinho, né, uma palavra que eu não gosto de usar, né. Eu vou usar o protagonista, né. O protagonista, ele vai ser o cara que vai deter o vilão, né, no filme, né, ou às vezes não. O protagonista ele vai ser o cara que também pode morrer, né, de forma drástica, né, pode ter uma morte inesperada e o vilão ganhar, mas normalmente surge quando o vilão ganha, o protagonista ele morre de forma trágica, né, uma morte mais emocionante. E aqui não tem isso, né. Então esse filme ele não segue esses padrões, né, de o vilão ser morto pelo protagonista, do vilão ter o confronto com o protagonista, ou então do vilão vencer, mas ter uma morte meio que uma morte meio que triste, né, que o filme ele vai fazer isso, né. Ou então pode até não ser isso, o vilão pode ganhar simplesmente de maneira crua. Mas nesse filme, né, cara, o que que acontece? Esse filme, ele extrapola isso, porque a gente pensa, né, que o Anthony Shigun, a gente pensa várias coisas, não é só
A gente pensa que o Anthony Shigun vai matar a senhora, ele não mata, né? A gente pensa que o Karel, que é um cara que tem um chapéu branco no filme, que vocês vão perceber aí, que vai mostrar logo mais pra frente as imagens na tela. A gente pensa que ele vai deter, já que o xerife Ed Tombe e nem o Moss, que morreu pelo cartel de droga, que a gente esperava que ele fosse morto pelo vilão, o Shigun, mas não, ele morreu pelo cartel de droga, mostrando que onde os fracos não têm vez. É um filme que ele não segue padrões, né? Que a mensagem é: você tem que estar preparado para a sociedade, você tem que estar preparado para a realidade crua, porque o destino, ele não é do jeito que a gente imagina, ele não é do jeito que a gente quer. O destino, ele é do jeito que ele é, né? E no final do filme, cara, o que que acontece? Anthony Shigun, né? Ele sofre um acidente, né? E como eu disse, os meninos lá ajudam ele, né? Oferece o casaco para ele e o cara sai e a gente não sabe se ele foi morto ou não. Ou seja, até o vilão se ferra, né? A gente pensa que o vilão ele vai sair de boa, né? Só que não, cara. O vilão ele não sai totalmente de boa, né? Ele se ferra no final porque ele abre uma ferida que pode levar à morte, porque é difícil alguém sobreviver. Se ele sobreviveu, cara, não foi algo preferencial do roteiro, né? Foi algo mais, foi algo mais, foi uma escolha, mas não foi algo preferencial do roteiro, porque o roteiro ele não tem preferidos nesse filme aqui, tanto que o Anthony Shigun se ferra, né? Então é um filme que ele não segue uma lógica, ele não segue uma lógica do jeito que a gente imagina. A gente tem que decifrar os enigmas do filme, né, pra gente saber como é que esse filme ele age, como é que ele funciona, né? E é um filme muito bom, cara, em fazer isso. Tanto é que o Javier Bardem, ele ganhou o Oscar de Psicopata, né? Ele ganhou o Oscar de melhor interpretação de psicopata, né? Fizeram umas análises qual era a melhor representação de psicopata em filmes, e o Javier Bardem foi o cara que melhor ganhou, melhor se destacou nisso. Então é um ótimo filme, cara, né? O Javier Bardem ganhou o Oscar, né? E tem algumas curiosidades sobre esse filme, né? Mas é isso, cara, né? Eu não vou falar porque esse vídeo vai ficar muito grande, né? Onde os fracos não tem vez, pra mim, cara, tem uma nota 9. Então foi isso, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder nenhum vídeo, né? Tô encerrando o vídeo por aqui, E se você gostou, né, me sugira mais filmes para vir pro canal, né? Mais sugestão de reviews, né? E é isso, valeu, fui.